Boa tarde, nossa sexta-feira do merecimento. Quero saber quantas de vocês já ativaram o seu merecimento da semana, já estão bem alinhadas com ele, com tudo que aconteceu de bom nessa semana. E hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje oficialmente lancei a Academia Gast, esse projeto que começou lá atrás, pequenininho, sem entender o movimento que estava acontecendo. E é exatamente esse o assunto da live de hoje, sobre o quanto a gente tem que ajustar as nossas velas ao longo da nossa vida. E muitas vezes a gente não está preparada para ajustar as velas ou para os ventos que aparecem em nosso caminho. A gente simplesmente se deixa levar. E como que surgiu a Academia Gast? Foi exatamente com esse propósito. Muitas mulheres, das mulheres empreendedoras que hoje estão na Mentoria Ouro, elas tiveram uma transformação tão grande, tão genuína, com o método Gast, guiar, ajudar, servir e transformar, que eu pensei, eu não posso deixar esse método apenas para as mulheres empreendedoras. Todas as mulheres, empreendedoras ou não, têm que conhecer esse método, porque é um método que vai sim te transformar na mulher que você quer, na mulher que você deseja, que tá lá escondidinha, que muitas vezes você nem sabe que ela existe mais, porque você passou por uma maternidade, você passou por um término de relacionamento, você perdeu o trabalho, você fez uma transição de trabalho, ou você teve uma discussão na família, enfim. Muitas vezes você tá passando por alguma transição que faz você perceber que você não sabe mais quem você é. E é nesse momento que a gente tem que ajustar as velas do nosso barco. E eu quero trazer exatamente essa reflexão para vocês. Porque às vezes você está indo para um rumo, porque na sua cabeça você idealizou, você fez estratégia, você fez planejamento, você fez tudo aquilo para aquela direção, sem contar com todas as adversidades que iam acontecer na sua vida. E quando chegam esses ventos desfavoráveis, nós temos que ajustar as velas. E aconteceu exatamente nesse momento com uma das minhas mentoradas, em que ela fez um projeto, mas sem contar com algumas coisas que podiam surgir pelo caminho. E ficou um pouco desesperada, um pouco nervosa, sem saber o que fazer. E eu falei, calma. É nesse momento que, ao invés do desespero, a gente tem que se ajustar as velas do nosso barco. Não é para dizer que tudo vai dar errado ou que você vai ter que mudar tudo o que aconteceu na sua vida, não. É hora de ressignificar a tua trajetória, buscar novas oportunidades e entender que nem sempre o caminho que a gente traça para a nossa vida é o caminho que a gente vai seguir para o resto da vida. E aqui não estamos falando sobre trabalho ou sobre empreendedorismo, e sim sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida e a gente não percebe. E muitas vezes o que a gente faz? A gente tampa para não ver, tampa para não perceber. E é exatamente isso que eu trago para vocês hoje. O que você vem passando que você não quer mais enxergar? Sabe aquele momento que você definiu tudo para sua vida? Não, a minha vida vai ser assim. Já tá tudo na minha cabeça. Igual quando a gente idealiza para um filho, a gente idealiza que ele vai crescer, que ele vai ser saudável, que ele vai se desenvolver, fazer faculdade, casar, né? E as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. A mesma coisa acontece com a gente, com a nossa própria vida. Porque a gente foca muito no outro, no nosso trabalho, no nosso filho, e às vezes a gente não percebe que a nossa própria vida está tomando um rumo que a gente não imaginava. E esse rumo, ele pode ser muito inesperado, mas principalmente muito reconfortante. Porque às vezes aquele rumo que tu estava seguindo, ou que te empurraram para te ir, não condizia com quem você realmente é em essência. Às vezes você estava ali naquele meio onde te jogaram, e não é o que você desejou, mas você estava indo, estava seguindo o seu fluxo, até que você percebeu que não. É hora de ajustar as minhas velas para eu mudar o rumo da minha própria vida. E quando a gente começa a pensar sobre a nossa vida, e poucas pessoas param para pensar sobre a sua própria vida,
Falando nisso até, o meu filho, esses dias eu falei pra ele, filho, vamos pra igreja com a mãe? E daí ele assim, mãe, eu pensei sobre a minha vida. Daí eu assim, na hora que ele falou aquilo, eu assim, o que uma criança de 5 anos parou pra pensar sobre a sua vida? Ele, não mãe, eu pensei sobre a minha vida. Hoje eu quero ficar com a vovó. E eu achei aquilo tão engraçado, porque eu fiquei pensando, o que será que passa numa cabeça de uma criança de 5 anos que falou, mãe, eu pensei sobre a minha vida. Hoje eu quero ficar com a vovó. Porque se uma criança de 5 anos teve essa consciência de não, eu pensei sobre a minha vida e hoje eu vou decidir que eu vou ficar com a minha avó. Quantas vezes a gente não para e decide sobre a nossa própria vida? Mas uma criança de 5 anos já tá ali, ó, decidindo o que ele quer. E eu respeitei, obviamente, né, o que ele queria naquele momento, porque tudo bem, a avó tava em casa, porque senão eu costumo levar ele pra igreja junto comigo. E eu achei isso tão incrível, porque já traz muito do que a gente prega para nós mesmos, aquilo que eu ensino para ele. Nossa, se eu falo essas palavras, se ele me vê ouvindo isso, significa que ele também pensou, opa, eu também tenho que pensar sobre a minha vida. Ele se sente importante para a própria vida dele. Eu achei aquilo de as crianças, elas nos ensinam. Elas nos ensinam das formas mais sutis, diferentes e aleatórias. E eu achei aquilo assim tão incrível, porque ele me ensinou muito. Por mais que eu ensine ele me ensinou muito naquele momento. Eu pensei, nossa, ele já tá pensando sobre a própria vida. Não sei o que passava na cabecinha dele, eu fiquei tão em choque com o que ele falou, que eu nem perguntei sobre o que ele tinha pensado. E isso faz a gente refletir que não é só uma criança que está aprendendo. A gente também está aprendendo com o que a gente está ouvindo, com o que está ao nosso redor. Por isso que a gente tem que vigiar todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, as pessoas do nosso convívio, as pessoas que vão na nossa casa, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, a gente tem que cuidar. Porque algumas pessoas querem o nosso bem, de fato, e outras não. Outras pessoas não aguentam ver o nosso sucesso, ou não aguentam ver que as tuas escolhas são diferentes das escolhas que ela quis para a vida dela. E aquilo bate de frente com a falta de coragem que ela tem. Sabe aquela pessoa que não consegue assistir a outra porque ela queria fazer aquilo ali? É algo assim... Aí eu vou falar mal, porque se eu quiser ser assim, não vou me dar o direito de imaginar que eu queria ser assim. Então a pessoa fala o quê? Não vou ver, vou falar mal, porque ela não consegue entrar em contato com aquilo que ela realmente é. E por isso que a gente tem que cuidar muito com as pessoas ao nosso redor, com as opiniões. E sabe... que todo mundo fala, meio clichê, que quando a gente tem um projeto, a gente não deve contar para as pessoas, igual gravidez. Tá grávida, não deve contar em 3 meses, não deve contar, porque senão a criança vai ter algum problema, que eu não acredito nisso. Eu soube que eu tava grávida, eu já contei para todo mundo, tá? Eu não acredito muito nessas coisas. Mas tem algumas coisas, de fato, que nós só devemos contar para as pessoas de confiança na nossa vida. E principalmente quando falamos em ajustar os nossos rumos, porque a gente não pode acreditar em todas as opiniões de todas as pessoas. E principalmente os nossos familiares, porque eles nos falam algo baseados na experiência que eles têm daquilo ali. Vou dar um exemplo. Várias vezes, eu já tive várias experiências de troca de emprego ao longo da minha vida. Empreendedora, né? Eu já trabalhei CLT, já empreendi com uma empresa X, uma empresa K, já fiz várias coisas. E poucas vezes eu contei para os meus próprios familiares. Por quê? Porque todas as opiniões que eles fossem dar seriam baseadas naquilo que eles pensam. Tá, mas tu vai tomar essa atitude, tá, mas tem certeza? Porque pode ser que não dê certo. Mas será que tu vai mesmo largar tudo? E eu nunca vou esquecer quando eu definitivamente larguei a área de bioquímica
E eu sentei do lado de uma moça num restaurante um restaurante que eu frequentava muito e a gente conversava e tal. E ela falou assim pra mim: nossa, mas tu vai largar a tua carreira de bioquímica pra ser vendedora? E eu sempre fui vendedora a vida inteira, desde os meus 7 anos de idade. E aquilo me pegou, eu fiquei assim, sim, porque eu amo vender. E eu vi, nossa, como as pessoas, elas menosprezam a pessoa que vende, ou elas julgam a pessoa que vende, mas principalmente, se eu tivesse me deixado levar pela opinião daquela pessoa, ou por tudo que achavam, eu talvez não estaria aqui hoje. E por que eu trago isso pra você? Porque se hoje você tá passando por alguma coisa que não era o que você esperava, ou que não era a decisão que você queria tomar, ou era a decisão que você queria tomar, eu quero te dar muita certeza de que os ventos, quando você alinhar as velas, eles vão te dar o rumo certo. Não é o da pessoa que tá te falando, não é o da fulana, não é o da ciclana, é o teu. É o teu caminho. É para esse rumo que tu vai. E pode ser que não seja o rumo que tu estás esperando. Pode ser um rumo muito maior, pode ser algo que tu nem imagina lá na frente que vai chegar para ti. Mas com certeza, se você fizer dia após dia o teu crescimento, o teu desenvolvimento, a tua espiritualidade, a tua libertação de padrões que não condizem mais com a mulher que você é, com certeza as tuas velas, elas estarão alinhadas para aquele lugar que tu tem que chegar. Eu te digo isso com toda a certeza. E principalmente porque para esse dia chegar, tu tens que estar muito bem alinhada com a mulher que tu és. Porque se hoje você ainda não encontrou um caminho, você tá assim, ó, ai, eu tô atirando pra cá, tô atirando pra lá, eu tô atirando aqui e nada tá dando certo, nada tá dando. É hora de parar. É hora de parar, baixar a energia masculina e entender dentro de ti o porquê esses movimentos estão acontecendo. Porque a mulher, quando ela tá com a energia masculina lá, fazer, executar, ela não escuta a própria intuição. Ela não escuta a própria sensibilidade e o corpo fala. A tua mente fala também, claro, a tua consciência, o teu ego, mas o teu corpo, ele fala, o teu sentir, aquilo que realmente tá ali. E tem estudos que o nosso coração, ele nos guia, porque ele é o órgão mais irrigado do nosso corpo. Então dizem, é porque tem que sentir o coração e não a cabeça. E é verdade, porque o coração, ele pulsa de forma diferente quando a gente tem alguma intuição. E é a mesma coisa quando a gente fala que o santo não bateu com alguma pessoa. Pode ser que o santo não bata também com alguma coisa que tu vai fazer. Sabe aquela coisa de hesitar? Opa, será que eu vou? Será que eu não vou? É a tal da intuição. É isso que nos guia para aquilo que a gente tem que fazer ou não. E já teve várias vezes que isso aconteceu comigo e a minha intuição, ela foi um guia muito sábio. Mas poucas pessoas estão abertas e dispostas a enxergar a sua própria intuição. Porque quando elas estão totalmente nessa energia do fazer, do executar, elas não percebem o seu próprio sentir, a sua própria voz interior. E essa voz interior, ela grita. Chega um determinado momento que ela tá gritando e tu não tá querendo ouvir. Porque tu tu tá aqui, ó, não, eu vou fazer, vai dar certo, né? Calma, respira, reflete, é isso mesmo? Será que isso é impulsividade ou será que esse é o caminho certo para mim? E quando a gente tem o nosso interior muito bem alinhado e muito bem afiado, com essa sensibilidade, você começa a perceber nas pequenas coisas. E esse ajustar as velas é que fazem a gente ir pro rumo certo. E tá tudo bem. Não pense que, agora eu vou ter que me transformar em outra pessoa, agora eu não sei mais o que fazer, porque aqui não é, a amizade não tá legal, o trabalho não tá legal, quem eu sou? Quantas pessoas se perguntam quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu propósito?
Eu fiz até um reel sobre isso, que deu muita repercussão, porque as pessoas hoje elas não sabem mais quem elas são, para onde elas vão. E é exatamente isso que eu quero que você reflita. Para onde você vai? Quem você é? Esses dias eu fiz essa pergunta para uma das minhas mentoradas e ela congelou. Ela ficou assim, pois é, não sei. Eu falei, a resposta não é essa. Eu quero que tu olhe para dentro de ti. Quem tu é? Eu sou fulana. Tá. Sem as tuas qualidades. Sem aquilo que tu acha que tu tem de bom. Quem tu é? Em essência. Tu sabe os teus valores, tu sabe aquilo que tu busca, tu sabe a tua generosidade, a tua empatia. Mas quem tu é de verdade? Consegue perceber que essa pergunta, pode ser clichê? Não. Ela responde sobre o teu trabalho, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida amorosa. Essa simples pergunta sobre quem tu és, reflete como está toda a tua vida. Porque se tu não sabe hoje, tá na hora de parar. Parar e olhar para dentro de si. E foi exatamente esse um dos intuitos da Academia Gast. Porque não só as mulheres estão perdidas dentro do empreendedorismo, como elas estão perdidas dentro de si mesmas, dentro da própria casa. Elas não sabem mais quem elas são. E eu não estou falando aqui como uma pessoa que apenas sabe da parte teórica. Eu já fui essa mulher e eu me transformei. E após muitos estudos e muitas formações e ter desenvolvido o método GAST, foi que eu validei que realmente o guiar, ajudar, o servir e o transformar é o que transforma de fato essa mulher de dentro para fora. Porque não existe só a mulher esposa, a mulher empreendedora, a mulher mãe, a mulher amiga, não. Ela é principalmente uma mulher. E ela esquece que ela é essa mulher. Ela esquece de olhar para dentro. Ela esquece muitas vezes de um simples ato de pedir ajuda. Porque o simples ato de pedir ajuda, que é muito feminino, saber receber, saber pedir, ela não consegue. Porque ela não consegue olhar para si mesma. Então, coisas simples do dia a dia, como o simples ato de pedir algo a alguém, se tornam extremamente desafiadoras. E hoje eu quero te fazer essa provocação. Hoje tu consegue, se chegar alguém, tu estiver extremamente atarefada, precisando de ajuda, tu consegue pedir ajuda para a pessoa que está ao seu lado? Não sei quem mora na sua casa, não sei quem está com você, mas você consegue pedir ajuda para alguém? Porque aquela pessoa pode ser que ela esteja ali para te ajudar, mas tu não consegue simplesmente pedir. É como se fosse fraqueza. Não, eu tenho que dar conta. Como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou mostrar que eu não tô dando conta sozinha? Não, eu preciso mostrar. Mostrar pra quem? Pra ti mesma? Mostrar pro marido? Mostrar pra família? Mostrar pra quem que tu, dá conta de tudo sozinha? Dá o teu show, dá o teu jeito. Dá os teus pulos, como diz outro. Pra quê? A mulher que ela está alinhada com o seu feminino, ela sabe receber, ela sabe pedir ajuda. Ela sabe principalmente se sentir tranquila fazendo isso. E um exercício que eu trago para muitas mentoradas que estão com excesso de energia masculina é pedir coisas assim, para quem tem namorado, quem tem marido, é pedir coisas simples para o homem fazer, como simplesmente abrir uma garrafinha de água. Sabe, você está tomando uma água assim no jantar, um almoço. Gente, qual é o normal de qualquer pessoa? Pega a garrafinha, vai ali, abre, se serve. O simples fato de pedir para o homem abrir a garrafa já faz... Primeiro que ele vai achar esquisito, né? Não vai conseguir abrir a garrafa. Segundo, que não é sobre ele, sobre o que ele tá pensando. É sobre como tu vai se sentir. Primeiro, muitas mulheres se sentem esquisitas. Eu não vou pedir isso, que vergonha, né? Vai rir da minha cara, né? Não. O homem que tá com o seu masculino bem alinhado, ele gosta de servir e ajudar. Ele gosta de se sentir útil para a mulher. Só que a mulher também,
E para ela conseguir servir a sua família, estar ali para sua família, ela também tem que se sentir merecedora de receber. E talvez você não esteja recebendo da forma como você gostaria, porque você não está conseguindo se comunicar. Se comunicar com gentileza, se comunicar com leveza. Pode ser que tudo isso esteja atrapalhando uma certa convivência. E tá tudo bem. Você só precisa saber voltar, saber parar. Saber, não, agora é hora de eu ajustar minha comunicação porque tá dando ruim. Não tá legal. Eu tô só mandando, cobrando, exigindo. Tô eu aqui, a mãe de todo mundo, a mãe da galera. E tô aqui, ó, ralando e ninguém tá nem aí pra mim. Ninguém tá nem olhando pra mim. E eu tô só fazendo. E eu aposto que muitas mulheres hoje estão nessa posição. Nessa posição que não se permitem parar e descansar. Ai, porque se eu descansar ninguém vai fazer por mim? Se eu parar ninguém vai fazer? Tá, mas precisa fazer agora? Tem que ser agora, do teu jeito. Não dá de sequer mudar, sair do teu roteiro daquilo que tu controlou. E eu sempre trago um choque de realidade. Tá, e se tu morrer amanhã? Ai, cruz credo. Não, isola, né? Realmente, isola. Mas se tu morrer amanhã, todo mundo vai dar jeito. Todo mundo vai fazer as coisas. O mundo não vai acabar. As pessoas vão sofrer, claro, mas assim, as coisas vão funcionar. E por que você acha que tudo tem que funcionar do teu jeito? Tudo tem que ser do jeito que tu organiza? Porque você não tá conseguindo receber. E para você receber, você tem que se comunicar. Se comunicar não só pedindo, exigindo, mandando, mas com delicadeza, com empatia, ouvindo o que o outro tem para te dar. Esse é o feminino. E se hoje, talvez no seu trabalho você não está onde você quer estar, talvez seja por algo lá atrás que fez você não se alinhar com a sua energia feminina. Talvez o que você viveu lá com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, está interferindo em todo o seu trabalho hoje e você não percebe. Porque você está com excesso de energia masculina. A salvadora, a guerreira, a mandona, a que está organizando tudo para todo mundo. E tudo que você quer é só um abraço, é só ser acolhida. Será que você para? Às vezes você tem vontade assim, ó, de só chorar nos braços de alguém, sabe? Ai, eu tô cansada, eu só quero ficar aqui chorando, que alguém me acolha. Essa mulher que está extremamente sobrecarregada, ela só quer ser acolhida. Quanto mais excesso de fazer, quanto mais excesso de trabalho, mais essa mulher quer ser acolhida. Porque ninguém tá olhando pra você. É isso que você fala. Porque na verdade as pessoas não estão te olhando do jeito que você quer que elas te olhem. Do jeito que você espera, do jeito que tem que ser do seu jeito. As pessoas estão ali pra você. Mas você não tá percebendo. Porque você tá tão focado em fazer que você não tá focado em receber. E é nesse momento que tu tens que parar. E pensar, por que eu não tô recebendo? E eu quero que vocês agora parem por um instante e reflitam. Por que eu não tô recebendo as coisas do jeito que eu quero? Porque você não tá fazendo nada de errado. Você só tem que fazer alguns ajustes. Mas por que você hoje não tá do jeito que você gostaria de estar? É por alguma crença que está te limitando? É por alguma convivência tóxica que você tem no trabalho, no relacionamento? Por que hoje você não está onde você quer estar? E eu não tô falando de dinheiro. Porque talvez se eu chegasse aqui ó, com R$1 milhão pra você ia gastar tudo. Porque não ia saber o que fazer com o dinheiro. Então não vem dizer que se eu tivesse dinheiro, minha vida estaria resolvida. Não estaria. Porque o teu bloqueio, as tuas travas e as tuas crenças limitantes ainda estariam existindo. Porque elas não vão embora assim, ó. Recebi o dinheiro, a crença foi embora. Não é assim. Por isso que grande parte das pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres. Porque não é sobre dinheiro. É sobre comportamento, sobre hábitos, sobre tudo aquilo que você sempre fez da forma que você sabia, da forma que você achava que era certo, mas que agora você percebeu, opa, deu ruim. Tenho que ajustar umas coisinhas aqui.
E é esse momento que entra a Academia Gaste. Para você perceber que, não, opa, agora eu tenho que voltar. Agora eu vou estudar. Porque agora eu quero voltar pro meu feminino, eu quero liberar minhas crenças limitantes, eu quero exatamente sair daquele meu padrão repetitivo. Porque você criou a consciência. Porque muitas vezes você não tinha criado a consciência ainda. E isso é o mais desafiador de tudo, criar a consciência. E se você tá me assistindo hoje, você criou a consciência de que não tá legal. E depois que a gente cria consciência, a gente abre o nosso campo de visão pra, tá, eu acho que pode ser isso da minha criação, tá, eu tô repetindo um padrão aqui da minha mãe. Alguma vez vocês já pensaram assim, meu Deus, eu sou igual a minha mãe. E eu aposto que a mãe de vocês também pensou isso. Porque acontece, é mais frequente do que a gente imagina, porque a gente só vai seguindo o fluxo do que falaram pra gente que a gente tinha que fazer e do que a gente tinha que ser. E principalmente se espelhando naquelas pessoas e naquelas mulheres que a gente viu fazerem e agirem na vida. Então hoje, se você é a mulher guerreira, é porque você viu uma mãe guerreira. Se você teve uma mãe que dizia, eu não quero que tu se importe com homem, porque homem é bêbado, porque homem só dá trabalho, homem não faz nada, porque... Você vai atrair o mesmo tipo de relacionamento. Porque se você teve padrões assim na sua família, tu tem que se sustentar, tu não pode depender de homem, mas você vai atraindo, porque tudo que a gente nega se torna um ciclo que a gente repete. Inconscientemente você atrai. Sinto te informar, mas essa é a maior realidade e dura realidade de que tudo aquilo que a gente não quer, a gente atrai. Porque tá no nosso inconsciente, é como se fosse assim, bom, eu tive uma experiência ruim, eu tive um pai que era ausente, não sei o quê. Inconscientemente tu briga com qualquer tipo de masculino. Eu tenho uma conhecida que ela falou pra mim, Nai, a referência de pai que eu tenho pra mim é o meu irmão. E eu falei pra ela, não, mas tu tem pai? Ela, mas eu não conheci meu pai. Meu pai nem me registrou. Eu assim, tá, mas tu não nasceu, eu ainda falei bem assim, tá? Tu não nasceu do espermatozoide do teu irmão. Porque eu dou as chineladas. Quem me conhece sabe que eu sou muito legal em vários momentos, mas quando eu tenho que dar chinelada, eu dou. Dela, Nai, claro que não. Daí eu assim, pois é. Então, honre o homem que te deu a vida. Independente se ele tá aqui ou não, te registrou ou não, tu veio de um homem, de uma mulher. Então, para de negar isso. E ela não arranja namorado. Ela não consegue um relacionamento. Por quê? Porque o primeiro homem da vida dela, ela tá negando. É óbvio que nenhum homem vai chegar pra ela. E eu falei tudo isso pra ela. Porque eu tenho intimidade, né? Senão eu não falaria assim do nada, porque a pessoa vai bugar, né? Nem vai entender o que eu tô falando. A gente já conversa há bastante tempo, eu já trago um pouco de clareza pra ela, mas eu dei essa chinelada e deixei ela refletindo. Porque como é que tu vai querer algo saudável na tua vida, um relacionamento bom, alguém, né, algo feliz, se tu tá negando as pessoas? Seja mãe, seja pai. Não dá. E isso hoje interfere nas tuas decisões. Isso interfere... Isso interfere no teu trabalho. Isso interfere em tudo na tua vida. Pare de negar as pessoas. Pare de negar a existência das coisas que aconteceram na tua vida. Honre tudo aquilo que aconteceu. Aceite. Sabe o aceita que dói menos? É exatamente isso. A partir do momento que você aceitar tudo que aconteceu com você da forma que tinha que acontecer, a sua vida muda. E, gente, quem me conhece sabe, eu fui adotada, eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida. A rejeição, o dar, o ser dada pra alguém. Vocês conseguem perceber que eu poderia ter raiva? Eu digo, eu poderia ter raiva, eu poderia ser a que tentou se matar, eu poderia ser drogada, eu poderia ser, enfim. Mas não, porque eu ressignifiquei tudo e eu sempre vi tudo com amor. Não, se alguém fez isso comigo é porque pensava que alguém ia ter condições melhores pra mim. E por que que você aí tá rejeitando o pai, rejeitando a mãe, porque tinha que ser do jeito que eu queria, porque não foi assim? Não, a partir do momento que você aceitar tudo que te foi dado, da forma que foi dado, com amor, com carinho, mesmo que não tenha sido do jeito que você gostaria,
e que hoje te tornou uma pessoa exigente e crítica contigo mesma, porque você não teve lá atrás tudo aquilo que você buscava, enquanto você não honrar tudo que você viveu, você vai continuar com a sua autocrítica excessiva, querendo perfeição, perfeccionista ao extremo. Isso tudo são crianças que não foram vistas pelos pais. Então sim, você tem que ressignificar tudo que você viveu, a forma como você viveu, o que você viveu, para hoje você se conduzir e conseguir ajustar nas suas velas. Parece bobo, parece simples, mas tudo isso dentro do inconsciente vai agindo e você vai percebendo o quanto reflete no teu trabalho, nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Um simples fato de honrar toda a tua história, porque a tua história não é a minha. O que tu viveu é a tua história e sem vitimismo. Aqui não estamos falando, ai, porque pobrezinha de mim. Não. Foi difícil? Foi. Magoou. É difícil para todo mundo. Cada um tem uma história. Sabe aquela coisa assim, ó? A gente tem que tratar todas as pessoas bem porque a gente não sabe o que elas estão passando. E isso é muito real. Você tem que entender que cada um tem um caminho, cada um tem uma história. E principalmente deixar com o outro o que é do outro. E seguir o teu próprio caminho, que é só teu. As tuas escolhas são tuas e muito do que você viveu no seu passado reflete as tuas escolhas de hoje. E quando você criar essa consciência de que você realmente quer sair desse lugar, é exatamente nesse momento que entra a Academia Gast. Nesse momento que você percebe que tem que dar um novo passo, muitas vezes não sabe qual é esse passo, e é lá dentro que você vai se redescobrir, se reprogramar. Eu digo assim, ó, gente, é praticamente uma reprogramação mental, porque é isso que a gente precisa. E foi isso que aconteceu comigo lá em 2021, em 2022, quando eu iniciei essa transformação. Essa reprogramação mental de todas as nossas crenças e hábitos, tudo aquilo que a gente viveu achando que era o certo. E não existe certo ou errado, existe o certo para você, porque o seu caminho é só seu. Então, quando você perceber, opa, não, agora é a hora. Porque daí tu vai perceber isso com 50 anos, aí, desculpa, vai ser tarde. Vai. Porque você ainda é jovem, ainda tem um caminho longo pela frente. E você ainda consegue se transformar naquela mulher que você já imaginou que você quer ser. Não, eu preciso, quero, mas não sei por onde começar. E é na Academia Gast que você vai encontrar o caminho dessa nova mulher que você quer se transformar. E eu tenho o prazer de estar junto nessa transformação com essas mulheres. Encontro vocês na Academia Gast. Todas as minhas mentoradas que participam da Mentoria Ouro, elas já têm habilitação para a Academia Gast. Mas todas as mulheres que querem entrar nessa academia, eu botei o link na minha bio. Já está disponível. Uma academia de transformação com aulas semanais, transformações internas, devocionais, os métodos 21 dias da mulher preciosa, feminino, masculino, são aulas semanais para essas mulheres, encontros comigo, para tirar dúvida, para conseguir ir para esse caminho que você tanto buscou e que você ainda não sabe qual é a trilha, que alguém tem que te mostrar o caminho. E eu me coloco nessa posição de guiar vocês, para vocês sim se tornarem mulheres que guiam, ajudam, servem e transformam. E que seja um caminho lindo de transformação na vida de vocês. E contem comigo nessa jornada. E essa foi a nossa live hoje, Ajustando as Velas. Eu sempre começo e vou deixando o meu sentir falar para me conduzir. Eu nunca faço roteiros prontos. Eu não tenho cola, não tenho nada. Desde a primeira vez que eu comecei as lives, eu sempre comecei falando do meu coração. Falando do que eu sinto, da minha verdade e daquilo que eu quero que vocês sintam também. De verdade, de convicção e que vocês sejam. E principalmente que vocês não só sejam, porque agora nesse momento talvez vocês não saibam ser.
mas que vocês se transformem. Então contem comigo, estejam aqui junto comigo, porque é um caminho lindo, é um caminho, e eu me emociono, e vocês sabem que eu choro, vocês sabem, porque eu tenho essa minha vulnerabilidade, eu não tenho vergonha de mostrar minha vulnerabilidade para vocês, eu acho isso lindo, falo isso para todas as minhas mentoradas, vulnerabilidade não é fraqueza. Parem de achar que ser vulnerável, mostrar o seu feminino é ser fraca, porque não é. Então coloquem sim toda a sua vulnerabilidade para fora e estejam comigo nessa jornada de transformação que é única e exclusiva de vocês. Tá bom? Um grande beijo!